It, Bem-vinda a Derry, é um começo de série muito interessante, porque eles fazem algo muito legal, de você pegar um grupo de personagens, você setar eles de uma maneira que você acha que aqueles serão os protagonistas da temporada, e no final de um episódio, mata boa parte daquele elenco, fazendo algo muito parecido com o que Psicose faz, de um jeito muito brilhante, né? Acho que esse é um jeito muito interessante, muito maneiro de brincar um pouco com as expectativas que a gente tem do que é uma história do It, A Coisa. E já quero aqui de cara avisar pra vocês que It, A Coisa é um dos meus livros favoritos do Stephen King, é uma das histórias favoritas dele. Stephen King é um dos meus autores de terror favorito, eu tenho diversas obras dele, já li muita coisa dele. E eu acho que a adaptação de It pra uma série é uma coisa que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha de olhar e falar assim... Putz, mas o que eles vão fazer, né? Quando eles falaram que iam se inspirar nos interlúdios, eu fiquei até um pouco mais desconfiado ainda, porque quem lê o livro sabe que os interlúdios, eles são muito curtos. Eles são, às vezes, historietas, assim, de uma noite, de uma passagem, de uma história contada, de uma coisa bem breve que conta a história de Derry, né? Então, no geral, as historietas, elas não têm um arco muito grande a ser desenvolvido, personagens muito complexos. Eles são micro-historinhas, assim. E, ao mesmo tempo, a história do It, A Coisa, ela deixa muito espaço para várias histórias serem contadas, porque essa mitologia de você ter um mal ancestral, que ele aparece a cada X intervalos de anos e volta para a cidade, e ele acaba sendo uma história que é contada ao longo dos tempos, é uma história que é esquecida pelos adultos, que é quase como se fosse uma analogia para o sentimento da nossa infância, de como a gente esquece o sentimento de como é ser uma criança, e apenas as crianças podem ver aquele mal. Essa questão das histórias que as pequenas cidades escondem, né, desses traumas que as pequenas cidades escondem do resto do mundo, de como toda pequena cidade tem os seus segredos. Então ela tem essas pequenas coisinhas que são muito interessantes, e no próprio livro ele sempre tá pontuando nas hipocrisias, né? Então o livro It, A Coisa fala sobre histórias de homofobia, fala sobre histórias de racismo, fala histórias de machismo, ele fala sobre uma mulher que é vítima de abuso doméstico, fala sobre relação abusiva de uma criança com uma mãe narcisista. Então ele tem várias dessas pequenas histórias que são escondidas naquela coisa naquele verniz que parece ser aquela bela cidade do interior, do sonho americano, uma cidade perfeita, boa pra se morar, mas que guarda ali os seus esqueletos no armário. Então é um folclore muito rico para ser explorado. E outra coisa muito interessante que It, Welcome to Derry tem para poder explorar é essa parada de que, assim, o Pennywise, ele não é necessariamente no livro, a figura do palhaço, né, em si, não é necessariamente do livro o mal que assombra as crianças o tempo todo. Ela é uma das formas de que aquele mal ancestral, inclusive um mal ancestral que... veio de outro mundo, né, mas esse é um papo para um outro dia, ele toma. Então... ele assusta as pessoas tomando forma dos seus maiores medos, ou simbolizando um medo que aquelas crianças têm, ou uma forma... Então, por exemplo, no próprio livro tem um menino que ele vê um lobisomem, porque ele tem medo de filme de terror. Então tem um menino que ele tá passando por um lugar onde teve teve um incêndio, onde morreram várias pessoas, e ele vê pessoas queimadas. Tem um menino que tem medo de um leproso, então ele vê o leproso. Então você vai vendo essas pequenas coisinhas tomando forma como medo, e o Pennywise é quase como se fosse um catalisador daqueles medos, né? Ele não é necessariamente a figura que assombra a todos, mas é o medo da criança que assombra eles. Então o mal é a criança lidando com a própria imaginação. Então, dito tudo isso, já dá pra gente saber que o que tem ali pra Welcome to Derry explorar é muito rico, é muito grande, e acho que o primeiro episódio faz isso muito bem. Ele seta qual que é o ambiente de Derry ali nos anos 50, ele mostra o que aqueles personagens estão passando, como que são o núcleo de alguns personagens, quais são os medos, quais são os anseios. Então ele mostra um pouco do ambiente da escola, ele mostra algumas casas, ele mostra a base militar, ele mostra como é que tá a questão das crianças desaparecendo, o que se fala, o que não se fala, e aí... ele brinca com a nossa expectativa, matando todas as crianças ali, quase todas as crianças, num momento final muito tenso. Então acho que esse episódio ele tem dois bons momentos que pra mim se destacam bastante, que é o começo, com o menino entrando dentro do carro, e aí começa a ter aquele jogo de palavras. Aquilo pra mim parece saído de um livro do Stephen King perfeitamente, cara. Aquela coisa da criança, tá brincando, e de repente ele descobre que aquela brincadeira começa a ser palavras cada vez mais maldosas, e aí o menino percebe que aquele carro não é tão inocente quanto ele imaginava, e acho que os livros do Stephen King brincam muito com isso, né, sobre situações inocentes com o mal por trás dela. Então
parece que tá tudo bem, mas na verdade não tá. E aí termina numa morte muito visceral, né? Com aquele parto daquele bebê. O bebê, pô, outra parada também que parece diretamente saída de um livro do Stephen King. E a cena final ali do cinema também, que é muito tensa, brincando com uma memória antiga. Outra coisa que o Stephen King também gosta muito de fazer em seus livros, né? Essa coisa de brincar com a nostalgia, de brincar com uma visão dentro de alguma coisa. O Stephen King é um cara que sempre brincou muito com cultura pop em suas obras, então, pra quem gosta muito do Cemitério, que é um livro que eu gosto muito, sabe que tem referências ao Ramones no Cemitério Maldito, né? Então é muito legal você ver esse cross, e aí quando eles foram adaptar pro filme, eles trouxeram Ramones pra fazer a trilha sonora, justamente por causa das referências da cultura pop que estavam no livro, mas diversas outras obras dele fazem referência a séries, programas de televisão, apresentadores famosos, então tem sempre esse cross muito grande da cultura pop com o terror, com tudo que tá acontecendo. Stephen King é um cara que ele sabe brincar muito bem com essa mistura de elementos. E acho que a grande questão que a gente precisa pensar de uma série sobre It é que a gente meio que já sabe como vai terminar. Porque a gente já viu os filmes, né? A gente sabe de onde a história, que nessa versão nova começa nos anos 80, né? A gente sabe mais ou menos aonde vai parar essa história, né? E a gente já tem uma ideia mais ou menos de que muita coisa não vai ser resolvida, porque senão não vai ter a história original dos livros. Primeiro ponto. E aí agora a gente vai se preocupar com esses personagens novos. Não reconheci nada muito direto dos livros na minha primeira leitura. Acho que tem uma ou outra referência ali dos interlúdios, mas tem muita coisa que faz referência a outras obras do It, ao próprio filme, cenas espelhadas, momentos e tal, mas tô falando mais de adaptação do próprio livro. Acho que é uma boa história original, acho que eles estão criando muita coisa aqui. Acho que eles ainda vão ter um ou outro momento pra se inspirar. Muito curioso pra ver o passado antigo de Derek, acho que é a parte mais curiosa mesmo, assim, da origem da figura do Pennywise, né? Não da coisa em si, né? Porque a coisa meio que ela sempre esteve lá, né? Então acho que essa é uma série que ela tem muita coisa pra explorar, e acho que esse primeiro episódio faz um trabalho muito bem feito, né? Faz um trabalho muito bem feito de criar um ambiente, criar um tom, criar uma narrativa, brincar com a nossa expectativa. Em determinado momento parece que a gente vai ver, vai ser um remake do primeiro filme, quase, né? Tipo, só que com outros personagens. Não vai, porque todo mundo morreu. Agora vão entrar outros personagens. E aí, pô... E aí, se for fazer a mesma coisa, vai ser outra história. Mas acho que é uma maneira muito legal de subverter a nossa expectativa, né? Quase como se fosse um episódio inteiro pra contar aquele começo de quando o menino perde o braço no bueiro, né? Que aí já é uma coisa que você fica meio, chocado, assim, com o começo do primeiro It, que é como a Wanna Balloon Charlie. Que é maravilhoso. É Charlie o nome dele, né? Porque é maravilhoso esse começo daí. E acho que é... Georgie, hey Georgie, do you wanna balloon? Que é maravilhoso com o Tim Curry fazendo isso, mas o Bill Skarsgård faz muito bem. Então acho que eles souberam trazer muito bem esse clima, né, do It, a coisa, pra uma série, que eu acho que é o mais importante. A própria grande questão dos livros em si, acho que é uma coisa que eu vi muita gente reclamando, o episódio é meio morno, é meio parado, não achei muito sem graça. É que os próprios livros em si, eles são muito mais sobre a infância, sobre os dramas dos personagens e como eles estão lidando com a infância no meio do terror, do que necessariamente sobre uma história de terror em si. Se você ler o livro, tem uma hora que os bullies são um vilão muito maior do que o próprio Pennywise. Chega uma hora que você esquece o Pennywise e fala, tem um problema muito maior pra eles lidarem aqui do que o Pennywise. Eles têm dramas das famílias deles, das casas deles, das dores deles, que em determinado momento o Pennywise é só mais uma coisa na história. E acho que essa é a graça do Stephen King, né? E acho que é um pouco da graça que Stranger Things acaba se inspirando em determinados momentos, né? Que é a história dos personagens, às vezes, tá acima da trama de terror, da trama sobrenatural, que torna essa história muito complexa e muito divertida de se acompanhar. Então, pra quem queria uma coisa de susto, de correria, acho que foi um caminho muito inteligente de você focar no desenvolvimento em cima de susto. Porque, inclusive, acho que esse foi o maior erro do It Parte 2, né? O It Parte 1 é uma história muito boa sobre personagens. E, por um acaso, tem o Pennywise. E aí, no It Parte 2, eles focam em, não, vamos dar susto, vamos ter gritaria, vamos ter correria, o tempo todo um susto atrás do outro. E o desenvolvimento dos personagens, que é a coisa mais legal que a gente tem, a gente perde. Do desenvolvimento daquela cidade, que é a coisa mais legal. Pô, agora a gente conhece o cinema, a gente vê como é uma cidade que é muito racista, que ainda tem problemas de racismo, que isso é um tema muito recorrente no livro. A gente tem as questões dos segredos daquela cidade, do que o exército tá fazendo ali. Tem essas pequenas coisinhas e acho que assim, você tá esperando susto, correria, o tempo todo, acho que It não é a história que você tá procurando. Talvez o que a gente imagina que It, a coisa seja muito diferente do que It, a coisa realmente é. Principalmente a parte 1, né? Principalmente o livro.
E acho que por eles estarem trazendo um pouco dessa aura do livro pra série, eles conseguem fazer uma boa adaptação daquele universo, né? Apesar de ser uma criação original, é adaptada muito mais ao universo em si. Eu sou muito fã do It, novamente, então pra mim é uma série que eu tava com muito medo de assistir, porque é uma obra que eu gosto muito, tenho muito carinho por isso. Foi uma obra que eu li muito novo, depois eu reli mais velho, gosto muito dos filmes, é uma coisa que me acompanha, assim, de novo, um dos meus favoritos do Stephen King, e acho que essa adaptação pra seriado tá sendo muito bem feita, muito bem filmada, com uma qualidade, assim, técnica muito boa. Padrão HBO, né, gente? Pô, o padrão HBO voltou, vamos bater uma palma aqui. Pô, isso é o padrão que a gente quer de série, assim, parece filme o tempo todo. Você fala, pô, isso aqui é uma qualidade acima da média. Isso é o que eu espero da minha HBO, né? Por isso que eu pago essa assinatura. Excelente série, estarei acompanhando aqui, gostei muito, mas até então, pra mim, um bom começo de série. Acho que é um bom pontapé que me faz querer acompanhar vidrado aí os próximos episódios. Não sei como vai se desenvolver, posso morder a língua, mas acho que esse é um excelente começo, né? Você colocar o seu casamento vermelho no primeiro episódio é uma forma muito legal de você prender a atenção dos seus personagens, dos seus espectadores, e acima de tudo, é quase uma afirmação de mostrar, falar assim, olha, ninguém está seguro. Porque quando você tá matando criança no primeiro episódio, meu amigo, qualquer um pode morrer. E acho que essa é uma coisa muito legal pra gente acompanhar uma série de terror, porque como não são nenhum personagem que aparece depois, ou que tem muita relevância, ou que é uma coisa que é muito importante, tudo bem se eles morrerem ou não. Então isso faz com que você fale, olha, pô, então essas crianças estão realmente em risco. Isso é realmente o que é legal de você assistir numa série, e acho que faz com que os riscos que os personagens estão vivendo em It e Welcome to Derry sejam maiores, e faz com que a gente fique mais interessado em saber pra onde essa história vai. Então, excelente começo. Quero saber da sua opinião também. O que você achou do primeiro episódio de It, Welcome to Derry? E é nóis. Valeu.